Fala aí, galera! Quer saber por que o óleo não mistura na água? Então vem comigo que a aula de hoje é sobre polaridade. Será que o Papai Noel é do Polo Sul ou é do Polo Norte? Pessoal, para a gente entender o conceito de polaridade, a gente tem que entender uma propriedade periódica primeiro, que é a eletronegatividade. A eletronegatividade nos diz o quanto que um elemento tem afinidade por elétrons. Então, por exemplo, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Sendo assim, ele tem uma força muito grande em atrair elétrons. Já o frâncio é o elemento menos eletronegativo da tabela periódica. Ou seja, ele não atrai elétrons. Um dos motivos disso acontecer é que o frâncio é muito grande, então o seu núcleo, que é positivo, fica muito distante do final da eletrosfera, que é onde acontecem as ligações químicas. Já o flúor é um elemento pequeno e que tem muita carga positiva no seu núcleo em relação ao seu tamanho. Sendo assim, os elétrons que passam próximos ao flúor são atraídos com muita força pelo seu núcleo. Em algumas tabelas periódicas você tem a informação da eletronegatividade, que é um valor que vai até 4, que foi estabelecido por Linus Pauling. Entretanto, para que a gente não precise ficar consultando a tabela periódica, tem uma frase que relaciona os principais elementos com suas eletronegatividades. E a frase é essa. Lembra das suas aulas de ligação covalente, onde os elementos compartilhavam os elétrons? Então, eles realmente compartilham. Só que alguns elementos eles têm mais eletronegatividade, ou seja, eles têm mais força em atrair os elétrons, como por exemplo o flúor e o oxigênio. Então, em uma ligação química que nós temos uma grande diferença de eletronegatividade, o elétron vai ficar muito mais perto do elemento eletronegativo do que do outro elemento. Esse é o caso, por exemplo, da água, onde o oxigênio está ligado por uma ligação covalente com hidrogênios. Só que o oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Os elétrons do hidrogênio que estão sendo compartilhados com o oxigênio ficam muito mais próximos do oxigênio. Como o elétron é negativo, no oxigênio é gerada uma carga parcial negativa. Já os hidrogênios, como ficam com os elétrons mais afastados, isso gera uma carga parcial positiva. Percebe agora que nós temos uma parte negativa na molécula e uma parte mais positiva. É como se fossem os polos elétricos de uma pilha. Você tem o polo positivo e o polo negativo. Isso são as chamadas moléculas polares. Agora, quando você tem uma ligação covalente entre carbono e hidrogênio, por exemplo, apesar deles terem diferença de eletronegatividade, essa diferença é muito pequena, o que não causa a formação de cargas parciais. Então esse tipo de molécula é chamado de molécula apolar ou não polar. No começo do vídeo eu fiz uma pergunta, o porquê que a água não se mistura no óleo? E aqui nós temos uma ideia que é a seguinte: semelhante dissolve semelhante. Ou seja, substâncias polares têm a tendência a solubilizar outras substâncias polares. E substâncias apolares dissolvem outras substâncias apolares. A água, como eu falei, é uma substância polar. E o óleo é uma substância não polar, onde ela tem uma estrutura grande com muitos carbonos e hidrogênios. Sendo assim, a água e o óleo não se misturam. Eu vou deixar aqui no card também um vídeo que eu falo sobre geometria molecular. E a geometria das moléculas também vão influenciar na sua polaridade. Se eu pegar, por exemplo, este elemento, o BF3, nós temos flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ligado a boro, que é um elemento pouco eletronegativo. Nesse caso, você já pensaria que é uma molécula polar, pela diferença de eletronegatividade. Entretanto, pela geometria dessa molécula, nós temos um flúor para cada extremidade. Então, os flúors eles vão puxar os elétrons para direções opostas, fazendo com que não gere dipolos elétricos nessa molécula. Sendo assim, ela é uma molécula não polar. Outro detalhe que a gente precisa tomar cuidado é quando existe uma ligação entre flúor e oxigênio. Nesse caso, são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Entretanto, o flúor é muito eletronegativo. Ele tem um valor quase o dobro de eletronegatividade em relação ao oxigênio. Sendo assim, em uma ligação entre flúor e oxigênio, você gera dipolos elétricos na molécula, portanto você gera uma molécula polar, dependendo da sua geometria. Agora, se você tivesse essa molécula aqui, NF3, ela seria polar. Por quê? Porque o nitrogênio está na família 15 da tabela periódica.
Sendo assim, ele tem 5 elétrons de valência, ou seja, na última camada. Ele vai compartilhar um elétron com cada flúor e vai sobrar um par de elétrons, fazendo com que os 3 flúors sejam jogados para baixo, formando uma geometria piramidal. Sendo assim, os flúors vão puxar os elétrons para baixo, fazendo com que a molécula seja polar. É isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tinham alguma dúvida sobre polaridade, espero que nunca mais tenham. Se curtiram esse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e valeu, galera!